Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me engole da vontade divina minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus lhe faz ver as ofensas que recebe. Esta manhã passei muito angustiada pela vista das tantas ofensas que faziam os homens, especialmente por certas desonestidades horrendas. Quanta pena dava a Jesus a perda das almas, muito mais a de um menino recém-nascido que queriam matar sem administrar-lhe o santo batismo. Parece-me que este pecado pesa tanto na balança da justiça divina, que é dos que mais clamam a vingança diante de Deus. Porém, muito frequentemente se renovam essas cenas dolorosas. Meu Deus, meu docíssimo Jesus estava tão aflito que dava piedade. Vendo em tal estado, não me atrevi a lhe dizer nada. Jesus só me disse: minha filha, une teus sofrimentos com os meus, tuas orações às minhas. Assim, diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis e aparecem não como coisas tuas, senão como obras minhas. Depois continuou a fazer-se ver outras vezes, mas sempre em silêncio. Seja sempre bendito o Senhor. Então, esses pecados, né, que a Luísa está falando aqui, hoje em dia acontece tanto, né? Muita maldade como tá falando de crianças, né? A gente vê muitas maldades feitas com criança, né? Com recém-nascido, seja o aborto, seja a pedofilia, os abusos que cometem, as crianças que são vendidas, né, para o tráfico humano, que são levadas para rituais satânicos, né? Tanta coisa, né? Que essas pessoas que fazem isso, elas é que estão matando a alma delas. A criança em si não é um inocente. Deus é justo, justíssimo, né? Então, eles podem até ter a intenção de pegar uma criança dessas e ofertar para os demônios, mas eles não têm poder nenhum sobre essa alma, né? Então, assim, eles podem ter essa intenção, mas quem está realmente se prejudicando com esse pecado são os satanistas, são os que estão fazendo esse tipo de ritual. A criança inocente vai para Deus, né? São santos, são inocentes, né? A gente pode até batizar na intenção as crianças que morrem sem batismo, né? Na divina vontade, então, né? A gente pode unir a Jesus, porque é com Jesus, né? Em Jesus que substitui o ato, é Ele que fez todas as coisas, né? Então a gente não reza sozinho com a nossa cabeça, né? Mas a gente une no divino, né? Na intenção que Jesus também tinha. E a gente pode ofertar tudo isso, né? E essas crianças, elas são acolhidas por Deus, né? Eles até comentam que elas vão pro limbo, né? Já ouvi muitas mensagens assim, né? Em relação a isso. Então, assim, eu não duvido nada, né? Porque Deus é muito justo, né? Não tem como uma pessoa falar assim, eu tô dando essa criança pros demônios e achar que os demônios pegam a criança, né? Porque eles têm esse poder de pegar a criança para eles, né? O domínio sobre a criança inocente ali, né? Não. A única alma que eles estão conseguindo conquistar é aquela pessoa que está ofertando. Aquelas sim estão correndo risco, muito risco, né? E esse pecado é um pecado seríssimo, seríssimo, que deixa assim, né? Que desarma mesmo a justiça de Deus com tudo. Por isso muitos castigos na terra, né? É muito por causa desses pecados aí, né? Principalmente esses. As nações, quando você vê nação que aprova aborto, nações que aprovam esses tipos de pecado, aí você vê muita coisa acontecendo, muitas portas se fechando para elas, porque é um pecado realmente terrível. Todo pecado é terrível, é um ato contrário a Deus, é um ato de ódio, né, a Deus. É terrível. É um desvalorizar tudo que Deus faz, todo o amor de Deus, né? É terrível.
E aí Jesus aparece mostrando essas cenas horrorosas e que a gente também vê tanto, né, pelas notícias, né, a gente presencia tanta realidade, né? Então, assim, é muito sério isso. E aqui é interessante essa informação de Jesus para Luísa, de como ela deveria fazer a reparação, de como que nós devemos reparar ele, unindo esse sofrimento com os dele, né? Então, assim, é pensando no sofrimento de Jesus em relação a essas almas. Em tudo que Jesus fez, você fazendo companhia para essa dor dele, né? Pensando em todo o sacrifício que Jesus fez, os atos que foram feitos, que Jesus fez, de salvação, né? De santificação, tudo que Jesus fez por todos. Então você une os teus sofrimentos, sofrimento que você tá também presenciando a dor de Jesus, mas não é um presenciar você sozinha, se compadecendo e com a sua própria força, rezando, né? Rezando, às vezes nem sabe, a gente fala assim, nem sei o que rezar, o que falar para Jesus nessas horas, né? Então, assim, tem sentido quando você volta para Jesus. Todo o sofrimento que você presenciar na terra só tem sentido de você vendo ele dentro da realidade, né, do que Deus, do que você compreende, do que o próprio Jesus fez. Porque aí você vê o sacrifício de Jesus pelas pessoas e vê elas não valorizando isso. Aí você pensa em todo o sofrimento de Jesus que foi por causa disso. Que ele viu esses pecados, né? Ele viu todas essas coisas, ele vê todas essas coisas. Então, assim, tem que unir a quem tem, pois, valor, porque os atos de Jesus são os recebidos, porque foram recebidos por Deus. Os atos justos, né? Jesus foi quem fez coisas justas, né? Dignas de ser, que ele veio para a terra para reparar os seres humanos, e todos os atos que ele fez foram esses atos aceitos por Deus. O único que podia reparar e que podia fazer esses atos que pudesse ser digno aos olhos de Deus. Então você vai pensar em toda essa dignidade dos atos de Jesus, né? Tudo que ele dignificou, de tudo que ele sofreu, de tudo que ele fez. Então aí a gente une a Jesus. Está falando aqui, une teus sofrimentos com os meus. Tuas orações, as minhas. Então a intenção, né? A gente fica na intenção. Ele fala assim que a gente tem a intenção, ele tem o poder. Então o poder todo é dele, o ato é dele. As orações feitas foram as dele, né? E você se une a isso com consciência. Então você se une às orações dele. Assim, diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis, tá vendo? E vai aceitar por causa de Jesus. Porque você está colocando os méritos de Jesus. Ele não vai ver você rezando. Ele vai ver Jesus rezando em você. Ele vai ver as orações de Jesus nas suas orações. Os pensamentos seus vão ser pensamentos em relação ao que Jesus fez pelas almas. Então você não vai olhar as almas separadas com dó, né? Só olhando a pessoa em si. Mas você vai ver pelo que Deus vê, né? O que Jesus diz dessa alma. O que Jesus sofreu por essa alma, né? Então, assim, você vai estar fazendo companhia, cortejando, né? Os atos de Jesus e pegando eles e tornando eles os seus também. As suas orações, né? O sofrimento de Jesus sendo os seus sofrimentos. E assim, essas penas, quando Deus vê essas orações, ele está vendo uma continuidade a de Jesus. Então, ele está olhando para você, ele não está te vendo você mais. Ele está vendo Jesus. Ele está vendo a continuidade de Jesus, porque Jesus agora vai estar em você. Ele não está mais aqui na terra para ele fazer mais essas reparações. Ele já fez tudo. Mas aí você não vai também. Você já tem uma fonte, que é Jesus. A vida de Jesus já é Jesus inteirinho já é sua fonte. Lá já tem todos os atos, todas as orações, os sofrimentos. Então aí você vai pegar dele, né? Vai tomar sobre si a vida dele. Aí você vai dar continuidade, sendo uma extensão dele na terra, né? Um outro Jesus na terra. Então aí a justiça de Deus, quando vê, ele não vai ver orações injustas sendo feitas, um pedido de perdão injusto, sabe? Mas ele vai ver o pedido de perdão. Quando ele vê você pedindo perdão, ele está vendo a intenção de quem? Quem está vendo? Jesus.
E é na divina vontade, né, que cobre tudo, né? Porque você vai estar na mesma intenção dele, na vontade divina, né? Querendo o que Deus quer, né? Fazendo atos universais. Quem também faz mortificações, reparação pelos pecadores, pensando no sofrimento de Jesus, também está reparando, mas o universal, né? É na divina vontade, é por causa do conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais valor, né? Então, assim, não é você que ele está vendo, sua pessoa. Ele está dando valor à própria vida dele em você. A oração dele. Ele está vendo em você a intenção, a mesma intenção dele. Ele está vendo que você está olhando a criatura através dele, através do que ele fez por elas. Valorizando o que ele fez pela criatura, a vida que ele deu para a criatura, né? E você está valorizando isso, né? Então, aí diante de Deus é aceitável, porque está vendo o próprio filho em você. E parecem não como coisas tuas, tá vendo? Senão como obras minhas. Então, não são coisas tuas, né? Mas são obras dele. A gente vê que é diferente, que quando a gente rezava antes, a gente não tinha essa dimensão ou essa confiança. Nessa confiança de que poderia rezar assim, né? Pelo menos a gente muitas vezes não rezava, ficava assim, eu também sou pecador, culpado, eu não vou nem pedir nada. A gente ficava na desconfiança terrível, não tinha coragem nem, sabe? Nem de pensar nos outros, de tão que a gente era da gente mesmo, né? Ou se sentir indigno de rezar, enfim, ou as orações nossas eram as orações meio de dó, né? Às vezes querer livrar as pessoas das coisas temporais, pedir assim, mas não eram pedidos tão assim justos, né? Porque às vezes a gente pedia coisas que não era boa para as pessoas, que a gente acreditava que a nossa forma de pensar, o que é bom para elas, era o melhor. E depois a gente passa a ver as coisas dentro do que é para dar alma, do que é bom para a alma. Não simplesmente pedir para livrar elas dos problemas humanos da vida, mas pensar no que realmente é espiritual, né? No que importa, porque era o que Jesus fazia. Então a gente vai ter a mesma intenção dele. Quanto mais conhecer ele, como que Jesus rezou, em qual intenção, né? Qual que era a intenção de Jesus? O que Jesus mais, ele, diante das almas, o que mais preocupava ele? É as coisas temporais da vida delas, os problemas temporais, ou era as necessidades espirituais delas? Então era mais a preocupação com o corpo, em manter esse corpo, ou a preocupação com a alma? Então você sobe mais, né? Você vai ver além. À medida que for conhecendo Jesus, à medida que for dando valor para o sacrifício de Jesus, a gente só ama o próximo de verdade quando a gente dá importância para tudo que Jesus fez. Porque aí a gente vai ver o próximo dentro disso, valorizando o sacrifício, que o quanto que Jesus ama essa pessoa. Não é o quanto a gente ama, é o quanto Jesus ama essa pessoa, o quanto ela é importante para os planos de Deus, para os propósitos de Deus, né? Então a gente vai valorizar essas orações de Jesus, essa vida, né? E a gente tem a intenção, a gente não precisa ficar assim, mas eu não sei rezar bonito igual Jesus, né? Eu não sei falar bonito igual Jesus fala lá na vida íntima, pensando que as coisas e ligando uma coisa a outra daquela forma. E a gente pode ter muitos pensamentos assim, né? Mas eu não sei fazer orações tão bonitas e espontâneas como as de Jesus. Eu adoraria ter esse dom de fazer orações espontâneas tão maravilhosas como a de Jesus. Mas quando você já pensa no que Jesus já rezou e que você une ao que ele fez na intenção, né? Então você põe a intenção. O poder é dele, né? O alcance é dele. Você põe a intenção, né? Pensando mesmo, conhecendo, né? Entendendo o que ele fez. Não se trata, né, de querer, por sua própria força, ter as palavras mais belas, até porque tem que ser algo espontâneo. Mas é o fato de você já considerar o que ele rezou, o que ele fez, né? E você coloca aquilo que na hora, espontaneamente, põe no seu coração. Às vezes você fala perdão só. Às vezes você não diz nada, mas pensa em tudo que Jesus fez pela pessoa. Você já considera o que Jesus fez na vida daquela pessoa.
espontaneamente, um pensamento, mas assim, consciente. É uma consciência muito grande que você tem, né? Você vendo as pessoas, o próximo, pelo que ele fez, né? Aí quando você vê as pessoas desperdiçando a vida delas, você pensa, meu Deus, quanto que Jesus aproveitou cada momento da vida dele para amar, para reparar, e essas pessoas desperdiçando o tempo delas. Que podia estar conhecendo a Deus. Então aí você vê que Jesus não perdeu nenhum minuto, né? Então tudo que ele fez, cada oportunidade que a divina vontade expunha para ele, era mais reparação, era mais atos da vontade divina. Então você vai valorizando essa vida, essas orações e considerando, né? Olha, a vida, se essa pessoa está viva, é Deus que deu vida para ela. Olha, essa pessoa é fruto das orações de Jesus. Se ela respira, se ela anda, se ela trabalha, tudo foi por causa de Jesus. Foi tudo porque Jesus ele fez tudo isso, ele dignificou tudo isso, né? Então, é por causa dos méritos dele, né? Ninguém vive se não for por ele. Mesmo que a pessoa ache que ela que é boa, que ela faça alguma coisa de bom, porque é ela que está fazendo, você sabe a verdade. Quem fez os atos bons, quem fez o bem, né? É Jesus. Então você vai dando, né? Você vai considerando o que ele realmente é o autor de tudo, né? Então é muito importante isso, né? Então ele vai olhar para você e não vai ver interesses próprios. Ele vai ver os interesses de Jesus em você. Então Deus vai ver os mesmos interesses de Jesus, que é ele mesmo em você fazendo isso, né? Não se separa, né? A Trindade, né? Em você fazendo isso. Então ele vai ver essa mesma intenção, essa reta intenção. Efeitos que receberão aqueles que se aproximarem de Luísa. Meu doce Jesus continua a fazer-se ver pouquíssimas vezes e quase sempre em silêncio. Minha mente me sentia toda confusa e cheia de medo de perder a mim só e único bem, e por tantas outras coisas que não é necessário dizer aqui. Oh Deus, que pena! Enquanto estava nesse estado assim que se fez ver, parecia que trazia uma luz, e dessa luz saíam muitos balões de luz. E Jesus me disse: Te trazia uma luz, e desta luz saíam muitos balões de luz, né? Tira todo o temor do teu coração. Olha, eu trouxe este globo de luz para colocar entre você e eu, e aqueles que se aproximarem de você. Os que se aproximarem de ti com o coração reto e para fazer-te o bem, estes glóbulos de luz que saem penetrarão em suas mentes, descerão em seus corações e os encherão de alegria e de graças celestiais. E compreenderão com clareza o que faço em ti. Aqueles que vierem com outras intenções experimentarão o contrário, e por esses glóbulos de luz ficarão deslumbrados e confundidos. Assim fique mais tranquila, seja tudo para a glória de Deus. O que eu achei interessante nesse trecho que eu poderia comentar é isso, né? É interessante isso mesmo. Me parece assim que o livro do céu tem uma chave, né? Quem aproxima e sai falando, isso não presta, isso é esquisito, tá muito esquisito isso aqui, tem umas coisas muito estranhas nesses escritos. Não, melhor não acreditar nisso não. É melhor eu já ler o que eu tô acostumada a ler mesmo. Muito esquisito, umas certas coisas que é falado aqui, não sei o que, muito estranho, não tô ouvindo muito falar disso, os padres da minha paróquia não falam disso, não tô ouvindo ninguém falando disso aí, não sei o que, começa a pôr defeito e começa a ficar confuso, eu não entendi nada, não entendi nada do que está sendo falado. Parece assim que já é um certo julgamento, assim, né? Já dá para conhecer um pouco do coração da pessoa, assim, do que Deus está vendo, né? Porque ele que está falando isso, né? Ele que está falando que a Luísa não precisa temer, não. Quem vai gostar, quem vai se aproximar, quem não vai dar a luz dele para qualquer um, não. Só vai ter a luz dele quem aproximar com o coração aberto. Então não é tão simples compreender o livro do céu, não. Para acessar, assim, ler, qualquer um pode. Mas para acessar esse mistério, assim,
né? Para acessar de verdade, compreender, receber a ciência. E não é para qualquer um, não. É para quem realmente tiver disposição. Amor pelo que a pessoa que vai ter amor por aquilo, que vai sentir os efeitos, um amor, que vai ler, vai sentir uma paz, uma felicidade. Você já vai sentir os efeitos. E não, meu coração nunca ouvi falar de algo tão maravilhoso assim. Eu fiquei tocado profundamente, queria conhecer mais. Isso já é, claro que é Jesus nessa pessoa, né? Mas assim, isso já revela a intenção. Então, quem chegar assim, só com aquela intenção já de criticar, de investigar, de pôr defeito, que já chega com maldade, que chegar com maldade, não vai entender nada, não. Entendeu? Então, tem uma chave aí, assim, sabe? Que abre, que depende muito da disposição. O penetrar nessas luzes parece que depende muito de uma reta intenção da pessoa. Se a pessoa entra, mas se a pessoa lá no fundo ela tem outras intenções, ela pensa assim, porque eu quero dizer que eu sou filho da divina vontade, é porque eu quero mostrar que eu sou conhecedora, né, da Heloísa, dos escritos da Heloísa, né, isso pode ser muito bom para mim, sei lá. Se a pessoa tem uma intenção dúbia, né, uma intenção errada, parece que a mente dela fica travada. Ela não compreende, não, entendeu? Ela não consegue realmente, assim, penetrar no sentido daquilo que está sendo falado, não. Agora, quando a pessoa vem com a humildade pequena, quer aprender, ainda mais que ela aceita, né, que ela ainda não sabe, se alguém fala para ela, olha, tem que corrigir nisso, naquilo, né? Aí ela com humildade aceita e tudo mais. E ela quer entender, ela não chega julgando, sabe? Ela já entende assim que ela não pode ficar julgando, ela tem que estar com a mente aberta para ler, não julgar com o racional dela, que ela tem que abandonar a mão do racionalismo. Parece assim que quem chega com a maldade fica meio que racionalizando. Você vê que a pessoa fica no racionalismo danado. Aí a pessoa casca fora, vai embora, né? Critica já. Mas quem aproxima assim com a intenção verdadeira, que já tem um amor, assim, é Jesus que está falando aqui, eu quero saber o que Jesus está falando. Que já chega assim com a disposição, né? Com abertura, com docilidade, entendeu? Mesmo ela estando na ignorância crua da vida, mas assim, ela tem um amor, ela tem uma intenção boa, ela quer compreender, né? Ela tem um desejo por Deus, assim, conhecer mais a Deus. Aí ela consegue se sentir feliz. Porque às vezes eu ficava perguntando para Jesus assim, por que que nem todo mundo sente a mesma coisa pelo livro do céu, né? Por que que parece que divide opiniões, né? É, porque assim, a gente não entende como essas palavras assim, gera tanta vida dentro de nós, tanta felicidade, esses conhecimentos, a gente não consegue ficar sem. A gente se sente, meu Deus, a gente não consegue ficar sem. Mas por que tem pessoas que isso não toca nem um pouco? Que elas acham até um aborrecimento, que elas ouvem a gente falar assim, nossa, eu ouço 4 horas de áudio, a pessoa acha um absurdo. A pessoa acha absurdo, às vezes, ouvir uns 30 minutos de áudio que a gente ouve do livro do céu, né? Eu acho um absurdo o tempo que a gente fica compartilhando, às vezes. E por que que não? Por que que alguns não olham nem tempo e outros olham? Então já põe dificuldade no tempo, já acho que é penoso demais. Nossa, 2 horas é muita coisa, né? Então, assim, parece ter muito a ver com isso que Jesus está falando aqui. Parece assim que é o coração dela sendo revelado. Tanto que quando eu entreguei o panfleto, foi o que Jesus pôs no meu coração, né? Porque eu ficava assim, Senhor, onde eu achava que as pessoas teriam mais disposição para ouvir, porque elas pedem o Espírito Santo, né? Porque elas têm já aquilo de querer ouvir Jesus no coração delas, o Espírito Santo no coração delas. Eu pensei que elas iam ficar maravilhadas. E não ficaram, né? E Jesus deixou bem claro que ele estava me mostrando o coração dessas pessoas. O que realmente está no coração delas. Então, nem tudo que brilha é ouro, né? Então, assim, elas têm outros interesses, né? Então, quem tem outros interesses, quem é apegado a outras coisas, não vê gosto nesses escritos. A gente vê muito desprezo da igreja por esses escritos. Muito desprezo da igreja, porque era para a igreja estar vislumbrada com tudo isso, né? Querendo falar sobre isso para lá e para cá, né?
E a gente vê assim, eles não vendo muito assim necessidade nisso, mas por quê? Porque ainda eles estão, por isso que tem que ser purificada a igreja. Porque os membros ainda estão interessados, que é aquilo que Jesus fala, os interesses humanos, a estima humana, às vezes estão ainda vislumbradas com o mundo, né? Com a visão da teologia da libertação, que é uma visão em que elas vão construir um reino maravilhoso de justiça, de igualdade, mas tudo base. Elas não estão percebendo, mas elas estão coligadas com o comunismo, com essa visão. Elas estão pensando no reino humano, né? Não no reino que Jesus deseja. Então, assim, como elas estão vislumbradas ainda com outras coisas, elas não veem graça nisso. Então, assim, Jesus está mostrando ainda o quanto elas estão distraídas, dormindo, né? E os interesses que estão dentro delas. Então, é muito sério, né? Então, acaba que o livro do céu revela os corações, essas verdades. E para penetrar nessas verdades, tem que ter muito amor. Então, não tem perigo também, né? No sentido que talvez a Luísa estava preocupada, né? De do que as pessoas poderiam interpretar, falar, né? Que as pessoas estavam aproximando dela. Mas assim, Jesus deixou bem claro. Quem se aproximar com o coração reto e para fazer este o bem, então não está querendo prejudicar a Luísa, não estava querendo achar uma falha no argumento dela para poder denunciar ela, fazer alguma maldade assim, né? Então, quem se aproximar com sempre porque quer entender mesmo, né? Não tá tentando investigar, não tá tentando chegar para julgar, porque se acha alguma coisa, né? E já tá chegando para investigar, você querendo se colocar no lugar de Deus, né? E julgar as obras de Deus, ou julgar o instrumento de Deus. Então, quem se aproximar com a intenção pura mesmo, verdadeira, meu Deus, que é uma pessoa santa, que santidade é essa? Eu quero conhecer, eu quero, né, ouvir o que ela tem para dizer, a sabedoria que sai dela. Enfim, quem se aproximar com isso, essa luz vão penetrar suas mentes, então eles vão compreender o que ela te falar. Descerão em seus corações, olha para você ver, penetrarão as suas mentes. Quer dizer que a pessoa vai ter compreensão do que está sendo falado. Descerão em seus corações. Então vai tocar elas, né? Não vai ser uma coisa que vai ouvir, vai sair pelo ouvido, sair, e entrar no ouvido e sair pelo outro. E aqui, ó, terão os efeitos, ó, os encherão de alegria e de graças celestiais. E compreenderão com clareza o que faço em ti. Então elas vão falar, é de Deus. É Deus que está falando na boca dessa Luísa. É Deus que está falando na boca dessa menina que está gravando esse vídeo. É Deus que está falando na boca dessa pessoa que está fazendo a escola da divina vontade. A pessoa só vai poder declarar a Deus, só declara a Deus, entendeu? Para a pessoa reconhecer que é Deus ali, já revela o que está acontecendo dentro dela, entendeu? Então, quem olhar e falar assim, sei lá, esquisito isso aí, não tem Deus isso aí não, é o humano da pessoa que está falando. Mostra que o coração da pessoa está nas trevas, que a pessoa está com a mente nas trevas, que a intenção dela não é pura, que ela tem uma malícia, né, que tem que ser exterminada. Então ela vai criticar. Então ela própria vai embora, né? Não vai, Deus nem vai deixar ela interessar em conhecer mesmo não, porque já não tem uma intenção boa. Então é uma forma de Deus proteger a própria santidade dele, o que ele está falando. Porque Deus tem ciúme, sim, do que ele está falando, depositando. Ele não quer que ele não olha a quantidade, ele olha a qualidade. Ele não quer que a pessoa. Ele não vai deixar a pessoa se aproximar com uma intenção errada. Essas pessoas ou se corrigem ou sai. Porque ele próprio limpa, ele não deixa. Ele vela a sua santidade. Ele vela o trabalho dele. Entendeu? Até que é uma proteção para a alma dessa pessoa. É uma forma de. Quando você fala assim, mas Deus que pode estar fechando a mente. É uma proteção que ele está dando pela própria pessoa, para que a pessoa não se perca, não peque contra o Espírito Santo. Então, assim, Deus protege a santidade dele, né? Ele protege, entendeu? Então, assim, é muito interessante o que ele faz. Agora, quem vai se encher de alegria, que vai descer o coração dessa pessoa, e ela vai se encher de alegria, vai compreender o que está sendo feito. Esse trabalho toda a pessoa tem que ser um nada. Vai ter que chegar assim com aquele sentimento. Eu não sei de nada. Quem sou eu para criticar e julgar qualquer coisa que está sendo falada aqui? Eu vou abaixar minha cabeça. Estou começando agora.
e vou ouvir. Se eu não entendi ainda, paciência, né? Se minha mente não se abriu a esse entendimento ainda, tem o porquê. Deus pode estar protegendo, porque ainda não estou pronta para essa informação. E a informação que Ele quiser abrir hoje para mim. É isso que a pessoa tem que pensar, né? Ah, mas eu ainda não entendi certas coisas. Calma, né? Mas Deus sabe até onde. Deus é que está no controle do meu próprio entendimento, né? Então Ele ainda não quis abrir isso para mim, mas eu não vou chegar aqui dizendo que não é Deus, coisa nenhuma que está falando e julgando de jeito nenhum. Então eu tenho que entender que eu tenho que abaixar a cabeça, né? Que não tem que ficar mandando em Deus e dizendo para Deus como ele tem que fazer o trabalho dele e dizendo para Deus que tá ruim o jeito que tá fazendo, né? Então é muito sério isso, entendeu? Então, assim, às vezes a gente chega com julgamentos, né? Porque a gente tem uma bagagem que a gente trouxe de apego e todos nós renunciamos isso, vamos renunciando isso. Então só permanece e se firma e fica e realmente recebe os efeitos e tem os frutos verdadeiros do que está conhecendo, quem passa por tudo isso, né? De se anular mesmo, né? De se esvaziar de si mesmo, seus julgamentos, das suas opiniões, né? E se a pessoa não reconhecer talvez o instrumento que está falando, do mesmo modo que a Luísa ela sofria isso, então se a pessoa não reconhecer que é Jesus também que está conduzindo, ela não consegue, a mente dela fica travada mesmo. Se ela ouvir pensar, é o humano daquela pessoa que está falando, aí realmente ela não consegue penetrar na luz, então ela não consegue sentir a alegria que os outros estão sentindo. Às vezes ela vai ver os outros alegres e ela tá triste. E ela tá triste, né? E ela não tá sentindo aquela alegria, ela não tá vendo aquela luz. Ela não, eu não consigo compreender. Mas às vezes é uma indisposição da pessoa também. Tem que ver isso. Ah, mas por que que eu não consigo compreender? Mas talvez a pessoa já ouve com crítica, né? Uma palavra dita diferente, ela já acha um absurdo usar aquela palavra para explicar o livro do céu. Então ela às vezes critica o instrumento, critica a forma com que é feita. Então às vezes a pessoa tem muitas críticas dentro dela e é uma informação também que Deus está dando para ela, né? Tipo, por que que ela não compreende mais? Né? Porque pode ter alguma trava dentro dela ainda, algum obstáculo que ela coloca, que ela duvida que é Deus que está falando, né? Ela critica, né, as coisas, ela ainda tem uma opinião muito forte da santidade humana, da virtude, ela ainda é muito apego à virtude. Então, assim, são coisas que a gente também tem que fazer uma avaliação, né? Para perceber se é coisas que Jesus pode estar dando informação do nosso coração, porque é importante o autoconhecimento. Porque senão você não vai conseguir desenvolver mais, assim, aprofundar mais. Então, às vezes é um momento de autoconhecimento que Jesus está mostrando. Ó, no seu coração ainda tem uma resistência que você não aceita o puro de Deus que Deus está dando, você quer corrigir, né? Você não consegue ficar, acreditar que aquilo ali é Deus ainda, né? Você acha que é o humano da pessoa misturado. Então, assim, coisas assim acontecem também. Eu percebo isso, né? Então, é isso que eu queria falar desse trecho. Aí Jesus falou para ela, para ficar tranquila, tá tudo certo. Que ele que está no controle de tudo. Então, quem ele quiser que aproxime e que tenha e que vai alimentar daquilo ali, as próprias pessoas que ele está permitindo também. E quem ele vê que não tem essa intenção, ele vai fechar a mente dessa pessoa, ela nem vai interessar, ela vai achar a Luísa sem graça, vai achar confuso aquilo ali, vai voltar para aquilo que ela acha mais interessante mesmo. Então, assim, a pessoa nem vai ter interesse, né? Pra gente não ficar chateado com isso. Então, quem também chegar no canal só passando mesmo, e não vendo muita coisa, graça nenhuma, não é pra gente pensar mal, né? A duvidar do que Deus está falando aqui. Que esse é o perigo. Que a gente pode passar por esses momentos assim, né? Assim, mas tá tudo certo, Senhor. Nos outros negócios lá, é um monte de gente participando e tudo. E Jesus vai falar, nada a ver, né? É assim mesmo, né? Porque eu não tô... Quem chega aqui achando que aqui viver na divina vontade é ter um título. Ah, eu sou filha da divina vontade, aí eu conheço o livro do céu. Quem chegar já com essa intenção de... achando que é uma autopromoção, achando que é só uns status, né? Para colocar nos status, eu sou filho da divina vontade, esse daí não vai alcançar mesmo.
porque no coração dessa pessoa tem um estar ali, simplesmente. Isso é muito perigoso. Nós não estamos aqui para estar em um local, para dizer que fazemos parte de algo. Nós não estamos aqui para nós, para que Deus nos sirva, para que Deus sirva os nossos interesses, para que Deus vai lá e faça a nossa vida ficar muito maravilhosa, paz com tudo, para poder, né, para poder dizer assim, eu sou filho da divina vontade, eu vivo na paz maravilhosa que eu mesmo criei, e que Deus está aqui na minha vida, e que está maravilhoso o meu casamento, os meus filhos são maravilhosos. Aí Deus não deixa nossos filhos ser, às vezes Ele deixa nossos filhos dar um trabalho para nós, igual eu estou tendo trabalho com a nenenzinha para compreender como cuidar, meu Deus do céu, e aquele sentimento horrível de um nada mesmo que eu sou, meu Deus, só o Senhor mesmo que sabe cuidar desse bebê. Jesus amado, a peleja danada, aí você fala assim, mas não devia, eu estou vivendo a divina vontade, a minha bebezinha tinha que ser muito calma, tinha que ser muito tranquilinha, né? Quem disse que tem que ser fácil para mim? Quem disse que é para dar facilidade para minha vida? Quem disse que Deus é para servir os meus interesses, né? Não, nós somos para Jesus, entendeu? Então não tem status aqui, aqui tem. Aí a gente, quem vai permanecer no caminho é quem vai percebendo isso, que na verdade se trata de um desaparecer constantemente. Não de ficar assim lindo na fita. A gente não fica bonito na fita. Não ficamos bonitas na fita. Às vezes as pessoas também não vê graça no que a gente fala. E é Deus mesmo que isso. Deus tem ciúme da santidade dele em nós, tem ciúme da gente. Então, às vezes a gente assim é invisível na nossa paróquia, é invisível nos lugares, né? É invisível na nossa casa. Situações assim, né? E que a gente está falando pouquíssimas visualizações ali, né? No vídeo, enfim, essas coisas, né? E a gente vai percebendo isso também, né? Que não é assim, entendeu? Então, se ele que nos esconde, ele que é uma proteção dele, na verdade. Por isso que não faz assim a gente ser chamado para lugar nenhum, para palestrar, né? Naquelas coisas todas, né? Glamourosas, porque não é assim, entendeu? Porque quem aproximar tem que entender o seguinte: não é para se promover na divina vontade. A divina vontade não é como uma santidade pessoal, em que você se promove, de certa forma, você, sei lá, você luta para ser alguma coisa, crescer em uma virtude, você poder dizer, eu cresci nessa virtude, eu sou a santa da humildade, a santa da obediência, não sei o quê. Não é uma autopromoção sua, né? Na verdade, é uma anulácia, é um martírio mesmo, entendeu? Voluntário que você faz, né? Que quando você vai compreendendo o que significa viver na divina vontade, você percebe que não significa pensar em você e achar que a divina vontade é para você dizer, eu estou em um grupo que vive na divina vontade, eu faço parte de algo e pôr seu nome lá. Não é nada disso, né? Então você percebe que não é nada disso, essas coisas humanas, assim, materiais, resultados materiais. Ao contrário, é uma morte do eu constante, né? É uma renúncia de si mesmo constante, né? E que a gente passa por muitas situações, né? Como Jesus. Não é uma vida assim, que é a vida de Jesus e de Nossa Senhora, como que foi? É só a gente ver a vida deles, né? Como que foi a vida deles? Eles eram criticados. Eles eram criticados pela família também. Eles eram considerados assim, pessoas assim, talvez estranhas para algumas outras. Estranha, né? Então, assim, não era uma vida assim de tapete vermelho para eles passarem, né? De glamour. E eles não queriam isso, nunca queriam isso, não preocupavam com isso. Mesmo eles sendo reis e rainha. Era rei e rainha, mas ninguém sabia que eles eram rei e rainha do jeito que eles eram rei e rainha na terra. Eles eram donos de tudo, mas ao mesmo tempo, como se não fosse, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante que acontece. Então, também que ia julgar a Luísa assim, tadinha, simplesinha, não é. Acho a Santa Teresinha mais bonita. Não vai entender mesmo. Porque quer vê-la linda na fita, com aquela carinha feliz, às vezes vê ela com a carinha triste, né? Com as fotos dela assim, né? Parece que ela tá no estado de privação, né? Que ela tá com aquela carinha assim.
né? Às vezes olha pra gente também, acha a gente com a carinha meio séria, meio fechada, entendeu? Não é isso, não é resultado humano, não é pra ninguém ver, entendeu? Então é muito interessante, né? Muito interessante, assim. Mas é para os propósitos de Deus que nós vivemos. Nós não vivemos aqui para autopromoção. Ao contrário. É para morrer, é para trabalhar para Deus, para os propósitos de Deus. Para divulgar a divina vontade, para que ela seja conhecida. Então, é para que ela tenha o centro dela. Não é nós temos um centro para nós. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho. Deus abençoe. Nessa meditação aqui tem uma coisa muito interessante, né, que foi falado. Eu não cheguei a comentar na minha partilha. É muito importante isso, né? Quando a gente pede perdão, então, em nome de todos, que a gente está vendo as ofensas das criaturas, tá assistindo o vídeo, tá vendo uma realidade do que a pessoa tá falando ali, né? O que ela tá fazendo, enfim, a gente pede perdão para Deus, né? A gente faz reparação. Mas quando a gente pede perdão, igual tá explicando, não quer dizer que a gente tá, tipo, pedindo perdão em nome daquela pessoa, que ela tá sendo, assim, desculpada, né? No sentido, assim, de que o perdão que a gente está pedindo anula a ofensa que aquela pessoa está causando, né? Como se, assim, a gente pedindo perdão em nome dela já está fazendo a contrição dela ali, já está sendo automaticamente limpa daquela situação. Não, né? Ela própria precisa ter essa consciência, né? Ela própria precisa pedir perdão, ela própria precisa assumir tudo que Deus fez na vida dela, né? Ela terá que fazer esse momento. Mas assim, a gente está considerando, como ele está falando, a gente está fazendo companhia à dor de Jesus, ao perdão que Jesus deu. A gente está valorizando isso que está sendo falado na meditação. As orações de Jesus, os sacrifícios que Jesus fez, né? Tudo que ele fez pelas almas, né? Todos os atos que ele fez opostos, né? Reparatórios em direção a todos nós. Então a gente está fazendo companhia para Jesus. A gente está pedindo perdão e está valorizando o sacrifício que Jesus fez. Então nós estamos unidos com Jesus, considerando a dor dele, consolando ele na dor dele, fazendo companhia a essa dor de Jesus, esse amor doloroso, né? Fazendo companhia a essa dor e ao mesmo tempo como se fosse assim, a gente estivesse reconhecendo o que a pessoa tinha que reconhecer, o perdão que ele deu, o sacrifício que ele deu, tomando posse daquilo para assim, como que fosse assim, para considerar o que Jesus fez, para ele não se sentir sozinho, não compreendido, que o amor dele não é valorizado por ninguém, que o amor dele, que a dor dele não é valorizada por ninguém, que ninguém considera a dor que ele sente em relação àquela ofensa, que aquela ofensa que está recebendo passou desapercebido, sem ninguém considerar que ele foi ofendido. Então é aí que a gente entra. É para Deus, a gente vive para Deus. E ele pode usar disso, né, como um elemento para de repente derramar um orvalho benéfico, luzes, cruzes, apontamento para aquela pessoa, para que ela tenha oportunidade. Mas o principal não é nesse sentido, né, mas é a gente considerar, fazer a companhia para ele, né, não que o amor, o sacrifício, e o que ele está recebendo não passe desapercebido por ninguém, mas que seja considerado a dor e o sacrifício dele e o perdão e tudo que a misericórdia que ele tem, o amor que mantém aquela criatura, que tudo aquilo que ele faz em prol da alma possa ser assistido por alguém, considerado, né? Que reparado. Então aí nós reparamos Jesus. Não estamos desculpando as pessoas, né? Não, a própria pessoa, ela tem que, com consciência própria, se arrepender. Mas o que Deus pode mandar é luzes, né? A justiça apaziguar a justiça de Deus. Porque o homem não tinha que corresponder a Deus tomando tudo do que Jesus fez e assumindo todo o perdão e o amor de Jesus e vivendo uma vida nova, a vida nova que Jesus nos deu. Então, aí a gente fica vendo essa vida, né? Vendo tudo isso e fazendo companhia para ele, considerando o que ele está vendo, considerando as ofensas que está recebendo, né? Dando valor para aquilo que ele vê, né?
dando valor para aquilo que ele passa, tudo, e a gente junto com ele ali assumindo esses sofrimentos também como nosso, né? Então é aí que a gente trabalha, é para Deus, é para viver para Deus, para os propósitos dele, né? E através disso, consequentemente, ele envia luzes para as almas.